Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia sobre o Vasco. Antes vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Se inscreve no canal e segue o @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram. Bom, quero trazer para vocês dois cortes, né? Um que eu assisti ontem e outro que eu assisti hoje. Um é uma crítica ao Barbieri e o outro é uma crítica ao executivo Paulo Brax, né? A estratégia, as contratações que o Vasco fez agora, as últimas, né? Então eu vou começar, eu vou deixar rolar os dois, beleza? Vou deixar rolar os dois. Primeiro é o Papai Joel, o Joel Santana, né? E ele já tinha feito um vídeo elogiando aí os resultados do Vasco, mas criticando a postura do Vasco contra o Palmeiras de se retrancar e tomar os 2 gols. Já tinha falado isso também com relação ao Atlético Mineiro, que quase deixou o resultado também ir embora. Agora não, agora ele manda um papo direto aí para o Barbieri, né? Fala que o Barbieri não tem coerência, abre aspas para o que o Joel Santana diz que ele acha que todo mundo é trouxa, fecha aspas aí para o Joel Santana, e aí fala do Barbieri ter mexido no time, ter tirado o Rodrigo, o principal jogador ali, para essa proteção do sistema defensivo, as críticas que todo mundo já fez com relação à escalação do Barbieri, pegar um jogador que tem um talento para jogar na frente, então, palavras do Joel Santana que eu vou deixar aí para você a seguir, que é o Andrei Santos, e colocar ele para ser o primeiro homem, né, o volante, o cara que vai fazer essa cobertura. Então eu vou deixar aí o Joel Santana com umas críticas aí com relação às escolhas ou à falta de coerência do técnico Maurício Barbieri. Segundo o Joel Santana, desse jeito ele não dura até o final do Campeonato Brasileiro. O Vasco, ele vem bem, ele tá só jogando o Brasileirão aí. Olha, ele ganhou aí do Atlético Mineiro, fez uma boa partida. Ganhou do Palmeiras, fez uma boa partida. Você até criticou o fato de ter empatado. E aí a gente quer entender a lógica de por que em São Januário, casa lotada, tudo pra vencer. Bahia, que é um time que não tinha vencido de ninguém ainda, não venceu. O que aconteceu? Barbieri, sabe o que aconteceu? O Barbieri não tem coerência. O que aconteceu é que ele acha que todo mundo é trouxa. O que aconteceu? O time do Vasco jogou contra o time que joga como ele não gosta, espera lá atrás. O que aconteceu? O cara esperou ele. E ele foi na onda dos caras e se estrepou. Ele me tira... Ele me tira o Rodrigo, que é o único cara que sabe marcar no meio de campo do Vasco. E bota o Marlon. O Marlon não é mau jogador. E tinha que ter botado... Era o contrário. Quando ele precisou de mais um homem de meio de campo para reorganizar a jogada dele, ele não tinha mais, cara. Aí os caras se fecharam e contra-atacaram. Eu vou dizer mais, hein? Foi pouco, hein? Foi pouco, hein? Os caras armaram uns 3 ou 4 contra-ataques nas costas do lateral direito, que meu amigo, até eu me joguei na bola. Teve muitas chances de gol? O Barbieri, preste atenção, cara. Você vem com um time com 2 resultados excepcional. A torcida foi. Não vai dentro direto que você se estrepa. Quando o cara tem contra-ataque, você tem que ter atrás jogadores marcadores. A defesa do Vasco não é aquela defesa que ainda tem aquela responsabilidade de marcação. O Bambu ainda está te segurando, o lateral direito está te segurando, o Pelé está melhor, o lateral direito, acho que é o Uruguai, aquele cara, ele vai bem na frente, vai atrás dele mal. E você botou a joia rara do Vasco de primeiro cabeça de área. Cara, tu tá maluco, cara? É a mesma coisa do Fluminense, botar o Ganso de cabeça de área, alguém aceita? É a mesma coisa do Flamengo, botar uma Arrascaeta de cabeça. Rapaz, o garoto, ele chega do meio, ele chega bem na área, cara. Tu bota o cara lá atrás. Aí quando você quis consertar, já era tarde, meu irmão. Já era tarde, o resultado está definido. Aquele gol que tomou de castigo, uma bola que estava do atrás, que deu um passo para trás. E teu time não sabe andar para trás.
O que é isso? Correr contra você mesmo. Ele não se programa antes, que pode dar uma cagada lá na frente como deu, e vai ver o contra-ataque. E o cara se preparou, meu irmão. O Jacaré te avisou que ele ia na Lagoa com 2 minutos de jogo, chutou a bola na tua trave, por você não se lembra disso. Pô, tu tem que ter mais atenção, meu filho. Eu não acho você mau treinador, eu só acho você sem experiência. Por isso que eu dei um termo para você, não foi para te diminuir alguma coisa não, para você pensar mais e conversar mais com tem um campeão do mundo aí do teu lado, rapaz. Tem um campeão do mundo aí, cara, conversa com ele, rapaz. Abel. Porra, tá na cara. Conversa com o Abel. Porra, Abel, eu tô pensando, o que você acha disso? Não é que você vai fazer não, você pergunta. Ele vai falar se você achar que tá legal, tá legal, não tá legal. Pergunta, futebol você pergunta, cara. Às vezes, a resposta dele vai bater com a sua, às vezes não vai bater, aí você toma a decisão, que você é o treinador, tu não vai querer que ele segure essa banana pra você também. Agora, meu filho, tem a coerência dessa escala. Amigo, aonde já se viu? Deixa eu respirar. É, papai, calma. Abel, fala, pô, já se viu tu mudar os 3 caras de meio de campo, rapaz. No outro jogo tu tirou os 3 atacantes. Porra, meu irmão, onde você tá com a tua cabeça, cara? Que cabeça é essa sua, meu filho? Meu filho, não tô querendo te ensinar, eu tô falando de uma coisa chamada coerência no futebol. No outro dia tu tirou todo mundo. Agora tu não tirou o artilheiro? Porque ele fez 2 gols, fez um gol e 2 assistências no último jogo. E ele não estava bem nesse jogo, hein? Mas ele incomoda. Ele incomoda. Ele é aquela coceria chata, ele incomoda. Agora tu bota, tirar o pé, a não ser que ele pediu pra sair. Tem cara que tem que deixar, bota qualquer um. Tu botou um argentinozinho, deixa esse tamaninho, um piolhozinho, cara. E botou um cara que eu nunca vi. Eu não sei nem o nome dele, também não quero saber, eu nunca vi, o cara não deu chute no gol, meu irmão. Porra, cara, para pra pensar. 5 substituições, e tem mais, hein? Tu queimou as substituições muito antes. Se alguém machuca 3 ou 4 minutos depois, tu fica, sabe o quê? Coçando. Não mexe muito, eu já falei pra você. Arroz que mexe muito, papa. Bolo que mexe muito, sola. Não faça isso, cara. Nós estamos te acompanhando. Salgado, eu falei pra você. Falei pra você. A gente pediu conselhos. Não tô querendo lugar de dinheiro. Pede o conselho mesmo. Quando você não sabe, ela pedir conselho ao papai. Se continuar assim, tu não vai chegar até o final do Campeonato Brasileiro, não. Tem uma coisa que me deixa revoltado com vascaínos, é tipo, quando você faz cobranças querendo o melhor para o Vasco, eles vêm aqui falar que você tá criticando, que torce contra, para de criticar, deixa acontecer. É claro que quando a gente está pedindo grandes contratações, a gente está querendo o melhor para o Vasco, né? Quando a gente está cobrando a grana e tudo que foi prometido na venda do Vasco, a gente está querendo dinheiro no Vasco, está querendo melhorias para o Vasco. Então essas pessoas que acreditaram, né, em todo esse processo, elas deveriam ser a primeira a botar a cara para cobrar. Cadê o dinheiro? Quanto vocês colocaram? Cadê a grana? Cadê as grandes contratações? Isso é importante, porque se elas acontecem, a gente não fica discutindo e nem passando raiva. É bom para todo mundo, mas elas não acontecem, né? Inclusive tem canal aí que antes falou que o time estava ótimo, a molecada, vamos correr, é vitalidade, o esquema do Barbieri é esse, e vai dar conta do Campeonato Brasileiro até a próxima janela, que já está mudando ou pulando o muro de novo, porque é assim, antes a torcida tá animada, tá empolgada, tá tudo legal. A torcida tá puta, aí já muda, já pula o muro pro outro lado pra criticar, pra dizer que não, agora falta um jogador diferente, né? Quando a técnica ela se iguala, o jogador diferente sobressai. Tudo que a gente falou aqui há muito tempo. Eu falei isso lá do jogo do Fluminense, que a gente jogou melhor que o Fluminense, mas não tem um jogador com capacidade de decisão. E eles têm. E eles têm porque a gente doou pra eles. Que inclusive é capa do GE hoje, essa história do Vasco ter ido buscar o Germancano e ter doado para ele. Mas é um papo também que já ficou chato pra caralho. Eu quero falar aqui a respeito das contratações do Vasco, né? Que a gente elogiou as contratações que foram certas lá, o Léo Jardim, o Ivan, os laterais, né? Os zagueiros, embora tenha uma ressalva com relação ao Bambu, mas
hoje é titular, e o Capasso é reserva, mas o Léo é um bom zagueiro, né? O Pedro Raul, por mais que não renda o que a gente espera que ele render, ou que muitos esperavam que ele rendesse, foi o jogador, foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, tinha outros times querendo, então para mim foi uma contratação pontual. Acho que o Vasco tinha que ido ao mercado trazer contratações diferentes, né? Depois de você ter formado essa base, você ia lá buscar 2, 3 caras grandões para... Agora sim, agora a gente tem um time competitivo. Aí na hora de tirar um 10, depois de ter contratado essa estrutura, o Vasco vai e volta a ser o Vasco de antes, que é o Vasco associativo, o Vasco com escolhas idiotas, o Vasco com apostas e refugos. E aí o Edmundo falou isso lá no canal ontem, e eu vou trazer o trecho aqui para você, né? Porque ele fala, abre aspas, eu não sou idiota, né? Eu sou do mundo do futebol desde sempre, desde jovem, e eu sei que o Santos hoje não é o melhor time, não é melhor time que o Vasco, né? E como é que você vai pegar jogadores que não servem para um time que está pior do que o Vasco, jogadores que nem estão sendo relacionados? Falou que não é nada pessoal, não tem nada contra os jogadores, mas que eles acabam vindo e tirando espaço de jogadores que vinham rendendo, se destacando, que é o caso do Figueiredo, do Aguinaldo e outros aí. Então vou deixar para finalizar o Edmundo falando sobre as contratações, o Paulo Brax, o scout e tudo que fizeram aí com relação a essa última janela, tá bom? Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, grande abraço, fique com Deus, saudações vascaínas. Eu nem sei opinar quem foi o pior em campo, mas eu tenho uma indignação a fazer, é só um sentimento, não é nada pessoal, pelo amor de Deus, as pessoas confundem porque eu joguei no clube, porque a torcida gosta de mim, eu não posso falar algumas coisas e nomes, mas eu estou cagando e andando, essa é a verdade para essas pessoas. E essa é a minha indignação. Foram as substituições, excepcionalmente 2 delas. O Carvajal, Carabarral, né? Carabarral, é isso, né? E o centroavante, que agora me fugiu o nome, que estava aqui o Juan Cruz. Nada contra eles, né? Nada pessoal, só estou falando do que eu vi, as estreias dele. Na minha modesta opinião, Figueiredo, Aguinaldo, Eric Marcos são melhores. Mas como você contrata, você tem que justificar e colocar em campo. Eu gostei da entrada do Orediano, não funcionou muito bem a entrada do Rodrigo, mas eu gostei também, porque ele deu um suporte maior ali à defesa, embora o Bahia tenha tido outras oportunidades até para ampliar o placar, mas eu gostei. Né? E gostei da entrada do Eric Marcos também, porque deu profundidade, deu ofensividade, embora ele não repetiu as boas atuações que ele viu lá atrás. Juro por Deus que não é pessoal esse meu comentário. É só porque tirou espaço de jogadores que entravam e melhoravam o Vasco, coisa que não aconteceu no jogo de segunda-feira. O Juan, Andrei Santos ou Alex Teixeira, foram esses que eu coloquei aqui, aí você já pode votar. Por enquanto, ó, tá dando disparado Carabarral / Juan, que entraram muito mal mesmo, Edmundo. Eu vou até te perguntar já isso antes de ler o superchat, cara, porque assim, a gente discutiu muito isso aqui quando teve a coletiva de imprensa falando que, acho que foi do Paulo Brax, falando que todas as contratações foram olhadas, vistas pelo staff / o pessoal de estatística e etc, que todas foram muito pensadas. Isso aí começa a se contradizer quando a gente vê a atuação dos dois. Claro que é muito cedo, tem que esperar, foi a primeira partida deles, mas principalmente o Juan, cara, ele entrou, a bola batia na canela, saía, tava complicado o negócio, né, Edmundo? É claro que tem que esperar, mas isso não sei se de repente contradiz um pouco o que o Paulo Brax tinha falado, né? É claro que ele vai chegar na coletiva e exaltar a diretoria, o seu próprio trabalho, mas eu não sou bobo. Eu estou no meio da bola desde quando eu me conheço como gente, desde criança, né? Seja no futsal, depois no futebol de campo ainda amador, depois profissional e depois comentando futebol. É a minha vida. É muito público e notório que se o seu time é pior que o meu, eu acho que o Santos é pior do que o Vasco, eu empresto os meus reservas para você. Não tem muita lógica. Não tem muita lógica. É a minha opinião. Mas eu nem estou discutindo se eles são bons ou ruins. Eles foram mal nesse jogo. Pontualmente, eu vou esperar, vou torcer que o Juan Cruz seja artilheiro do campeonato, ele tome a vaga do Pedro Raul e seja artilheiro do Campeonato Brasileiro, que o Carvajal seja líder de assistência e que arrebente. A minha torcida vai ser essa.
Mas não vai me dizer que o Santos, sendo pior do que o Vasco, vai emprestar 2 jogadores para o Vasco. Que nem eram relacionados, hein? E esses 2 jogadores vão vir para o Vasco e vão arrebentar. Essa chance, não, essa palavra não vai me enganar. Mas a minha indignação não tá não é nada pessoal contra os 2 atletas. Nada, zero pessoal contra os 2 atletas. É a vinda deles tirar espaço de jogadores como o Ignaldo, poderia muito bem entrar na vaga do Juan Cruz, e do Figueiredo. 2 atletas que já provaram, já jogaram bem com a camisa do Vasco. E aí a gente pode falar do Orediano jogar mais por dentro, porque ele é tão pequenininho, né? Mas ele é muito bom de bola. Deu para ver, inclusive nesse jogo. Inclusive nesse jogo que ele é bom de bola, que ele tem qualidade. Se você faz um esquema e que ele não precisa marcar muito, ele com liberdade de criação, talvez ele funcione mais por dentro do que por fora, mas ainda tem um Cocão, reserva do Náutico. Então essa análise não foi criteriosa. Não foi. Pode ter sido muito bem feita com o Lucas Piton, também não jogou bem, não fez uma partida espetacular, mas faz uma temporada muito boa, com o Léo Pelé, com o Léo Jardim, né? Até com o Robson Bambu, que de novo fez uma boa partida. Pumita, fui lá e comprei o lateral direito da seleção uruguaia. Ótimo. Tem em algumas contratações, esse critério pode ter sido muito bem avaliado. Em outras, não. Porque eu não sou idiota, cara. Eu não sou idiota. Se ele fosse lá e comprasse o... como é que é o nome do menino lá? Não sei o que lá, Leonardo. O centroavante a promessa do Santos. Marcos Leonardo. Me veio a cabeça aqui agora o nome. Se ele fosse lá e comprasse o Marcos Leonardo, aí, sim, é jovem, promissor, titular do Santos, sabe? Agora, o reserva, que não está nem sendo relacionado, e ainda você dizer para o torcedor do Vasco, que não está enganando a mim, não. A mim não está enganando com essas palavras. Está enganando o torcedor, de que as contratações foram minuciosamente calculadas, detalhadas, estudadas. Não foram mesmo. Especificamente nesses 3 jogadores que eram reserva em times piores do que o Vasco. Minha modesta opinião. Minha paixão pelo Vasco pode até me deixar exaltado, me valorizar mais o Vasco, mais do que o valor que ele tem. Isso pode. Eu posso estar extrapolando aqui nesse meu desabafo. Mas que elas têm que me provar muito que foram criteriosas, minuciosas, isso vai ter. Eu acho que até um